Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa manhã acerca de fé em tempos de crise. Nós estamos vivendo um momento altamente complicado, triste, sombrio. O ano de 2020, esse ano que estamos vivendo, ficará marcado para sempre na história mundial e na história das nossas vidas, na história da sua vida, da minha vida, na história das nações. A pandemia do novo coronavírus é um assunto em todo o globo. Esta é a maior de todas em nível de alcance, não em nível de vítimas, e queira Deus que não seja, mas em nível de alcance, por causa das tecnologias. Antigamente não se viajava de um continente ao outro em poucas horas, como hoje se faz. Passava-se meses para atravessar oceanos em navios, e aí sim levar doenças, enfermidades. Mas esse tempo em que nós vivemos é um tempo em que as pessoas viajam muito rápido, de países a países, de continentes a continentes. Então, o alcance é muito rápido e muito grande. É impossível, então, olhar para esta situação que nós estamos vivendo e se manter indolente, se manter indiferente, se manter insensível, apático. Até porque, querendo ou não, essa situação afeta todos nós. Todos somos afetados de alguma forma. Afeta não só a saúde, mas afeta também a economia, as relações diplomáticas entre os países, afeta os empregos, afeta essa questão do isolamento, ou seja, afeta as interações sociais e até familiares. Eu fico pensando naquelas pessoas idosas que amam receber a visita dos filhos, dos netos, e nesse momento são impedidas de receberem constantemente abraços, beijos. Então, isso afeta todos nós de uma maneira geral. Nunca, jamais, na história da igreja brasileira, sofreu-se desta maneira as consequências de uma epidemia, de forma a termos que suspender cultos públicos por causa de epidemia. Já tivemos várias epidemias no Brasil, mas isso nunca aconteceu. Então, a nossa geração experimenta uma situação muito nova e até assustadora. Eu estou falando aqui para vocês, mas olhando para os bancos vazios. Então, as pessoas tendem a ficar um pouco desnorteadas com todas estas coisas muito rápidas, muitas informações, algumas verdadeiras, outras falsas, e as pessoas tendem a ficar desorientadas. De que maneira nós devemos, então, lidar com esta situação? Vamos olhar para as Escrituras e buscar a direção segura para as nossas vidas. E por isso eu queria trazer para a nossa reflexão o texto de Abacuque, capítulo 3. Quando nós fazemos exposição, especialmente nos profetas menores, em toda exposição deve ter assim, deve ser um contexto próximo, um contexto remoto, mas toda exposição bíblica é baseada em toda a Bíblia. Extraímos ali uma perícope, ou seja, uma passagem para fazer a exposição, mas essa passagem não está isolada, ela está no contexto de toda a Bíblia. Mas especialmente os profetas menores, eles, para que sejam expostos um capítulo, ou um versículo, ou um trecho, é necessário olhar para todo o contexto para que entendamos melhor. Então, eu vou inicialmente ler aqui Abacuque, capítulo 3,
os versos 1 e 2, que serão a base da nossa reflexão nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque viveu num período de grande conturbação social, política, religiosa. Destes três aspectos que eu mencionei, o social, o político e o religioso, este terceiro, ou seja, o aspecto religioso, é o mais importante de todos. Porque é ele quem determina os demais. Por isso nós deveríamos então dizer que no período de Abacuque sofria-se de uma crise religiosa e por causa disso sofreu uma crise política e social. Falhar na religião é falhar em todos os demais aspectos da vida. E isso vale para a sua vida individual, para você como indivíduo. Se você falha no seu relacionamento com Deus, os demais aspectos da sua vida também trarão muitas dificuldades. Isso vale para a família. Uma família que não busca a Deus, que não se ajoelha diante do Senhor em oração, uma família que falha na sua espiritualidade, terá problemas em todas as demais áreas. Isso vale para a igreja. Isso vale para um país, para uma nação. É por isso que o salmista, no Salmo 33:12, diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O salmista está se referindo a Israel como nação que o povo escolheu para a sua herança. E o salmista está dizendo que esta nação é feliz porque Deus é o Senhor desta nação. No entanto, meus irmãos, quando nós olhamos para o panorama bíblico, percebemos que nem sempre Yahvé, o Senhor, Deus, nem sempre Israel se coloca sob o senhorio de Cristo, sob o senhorio de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. E por isso, então, Israel sofria as consequências por falhar no seu relacionamento com Deus. O povo de Israel, no período do profeta Abacuque, está experimentando um momento do desagrado de Deus. Então, o profeta Abacuque, ele toma uma atitude. Ele está percebendo que o povo de Deus está numa situação de distanciamento do Senhor. E as consequências desse distanciamento do Senhor estão vindo sobre este povo. E o profeta Abacuque toma uma atitude. Ele ora ao Senhor. Então, meus irmãos, para exercer a fé em tempos de crise, é imprescindível que nós não deixemos de orar. O profeta Abacuque, então, ele ora e ele pede para que Deus efetue e realize a justiça no meio do seu povo. Após Israel passar pelo reavivamento nos tempos do rei Josias, agora esse tempo passou, um outro rei está no trono, o rei Jeoaquim, idólatra, e o povo cai novamente em pecado. Idolatria, violência,
insubmissão às autoridades. E o profeta Abacuque está olhando para tudo isso, está sofrendo, e ele agora se dirige a Deus em oração. E ele clama por justiça. Mas o profeta Abacuque sente como que se o Senhor não estivesse ouvindo as suas orações e não estivesse respondendo às suas orações. Olha lá no capítulo 1, Abacuque são apenas 3 capítulos, volta uma página aí, ou 2, de acordo com a tua Bíblia. O capítulo 1, os versos 2 e 4, para você entender esse contexto. O profeta diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? E por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Perceba então, meus irmãos, a calamidade moral, espiritual, institucional que esse povo estava vivendo. E Abacuque está denunciando o pecado do seu povo e clamando por justiça. Mas ele sente que parece que Deus não está respondendo e não está ouvindo. Às vezes acontece isso com você também. Às vezes acontece de você orar a Deus, clamar a Deus por socorro, e você tem a sensação de que parece que Deus não está ouvindo, ou se está ouvindo, não está atendendo o seu clamor. Você não está só. O profeta Abacuque também sentiu isso. Mas ele colocou este sentimento também diante do Senhor. E ele ora e ele diz: Senhor, até quando isso vai durar? Até quanto tempo nós teremos que suportar esta situação, esta aflição? Assim também, meus irmãos, em nosso país nós vivemos uma crise moral, política, institucional. E com esta pandemia do coronavírus, isso tudo se agrava, porque aí as pessoas oportunistas, no meio da política, no meio do comércio, perceba o aumento exorbitante do preço do álcool em gel, de máscaras descartáveis. Então, as pessoas se aproveitam, são oportunistas nessas situações. Políticos que fazem declarações oportunistas. Enquanto isso, o povo tem sofrido esta pandemia, esta doença. Nós sofremos como país, como pessoa, como famílias, como já falei anteriormente. Então, a postura em tempos de crise, olhando para o profeta Abacuque, é clamar a Deus, é orar, levantar a voz em oração. E mesmo que pareça que Deus não está ouvindo, mesmo que pareça que Deus não está nos respondendo, mas Deus está ouvindo e Ele está respondendo. E Ele responde à oração do profeta Abacuque. E a resposta vem, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 11. Dá uma olhadinha na tua Bíblia, o que diz o Senhor. Deus então responde, no verso 6 ele diz: Pois eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência.
O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, e fazem-se culpados estes cujo o poder é o seu Deus. Perceba então que Deus responde ao profeta e Deus está dizendo assim: a forma como eu vou tratar esta situação do meu povo, aqui no caso Judá, quando eu me falar Israel, estou falando no contexto geral, mas aqui o contexto do profeta Abacuque é Judá e Jerusalém. Deus está dizendo: eu vou tratar com Jerusalém, mas eu vou enviar uma nação ímpia como chicote para disciplinar o meu povo. Eu vou enviar os caldeus para disciplinar o meu povo. E os caldeus virão com muita violência, porque eles são violentos. O Deus deles é o poder. Eles querem avançar, eles querem alcançar as demais nações, eles querem conquistar, e não há barreiras, não há muros que os possam impedir. Perceba então que a resposta à oração de Abacuque trouxe um problema teológico. Como pode um Deus justo e santo empregar uma nação ímpia para castigar o seu povo? Como pode um Deus justo e santo utilizar-se de uma nação ímpia como os caldeus, os babilônios, para oprimir o seu povo, para destruir as suas cidades, para levar cativos? Então, Deus respondeu ao profeta Abacuque, mas essa resposta agora lhe trouxe perturbação. E o profeta, então, responde ao Senhor em oração. Capítulo 1, ainda, a partir do verso 12. O profeta diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Perceba o espanto do profeta. Verso 13 ele diz ainda: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o profeta estremece diante de Deus e dá a ideia de que Judá e Jerusalém possam ser impiedosamente destruídas pelos babilônios. A oração, meus irmãos, traz respostas. E nem sempre as respostas às nossas orações são aquelas que nós desejamos. Nem sempre as respostas às nossas orações são aquelas que nós aguardamos. Deus responde, mas Ele responde nem sempre como eu quero ou como eu espero que Ele responda. Só agora nós podemos então entender os versos 1 e 2 do capítulo 3, os quais eu li no início. Nós vamos olhar para eles de novo. Capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Aí ele vai dizer: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Percebe agora porque o profeta está alarmado? Porque Judá e Jerusalém estavam se desviando do Senhor,
ele ora pedindo a resposta do Senhor. O Senhor responde, dizendo que vai enviar os caldeus para punir o seu povo. E o profeta então agora diz: eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Há situações, meus irmãos, que de tão terríveis nos deixam alarmados, nos deixam estupefados, estarrecidos, atemorizados. A Bíblia King James atualizada, ele diz assim: eu tenho ouvido as tuas declarações e eu tremo diante dos teus atos. O profeta ficou trêmulo. A Nova Bíblia Viva disse: eu tenho ouvido as tuas declarações e eu fico cheio de espanto. O momento em que nós estamos vivendo tem nos deixado alarmados, tem nos deixado atemorizados, tem nos deixado trêmulos, tem nos deixado cheios de espanto. A humanidade já enfrentou outras pandemias. Com relação ao número de mortos, muito maior do que essa que estamos agora, até o momento, e queiramos que Deus tenha misericórdia que não ultrapasse esse número. Mas a peste negra, no século XIV, matou de 50 a 60 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A gripe espanhola, em 1918, matou 50% da população mundial. A gripe asiática, em 1957, surgida na China, matou muitas pessoas. A gripe de Hong Kong, em 1968, também surgido na China, matou muitas pessoas. Aqui no Brasil tivemos a crise do sarampo, que, aliás, tem voltado e tem matado muitas pessoas. Malária, HIV, dengue. Foram muitas epidemias que nós enfrentamos, mas nenhuma fez com que as igrejas tivessem que fechar os seus templos, ou pelo menos não fechar, mas impedir que houvessem as celebrações públicas. Isso tudo é muito novo para nós, e nós ficamos alarmados, porque também há uma situação dos tempos presentes que é a guerra de informação. Recebemos muitas informações todos os dias. Você que faz uso das mídias sociais, a cada momento, a cada minuto, você recebe de alguém uma informação acerca do vírus, acerca de como se tratar, acerca de como evitar o contágio. E tudo isso vai deixando as pessoas alarmadas. Então, nesse momento, é um momento de crise. E como exercitar a fé em tempos de crise? Orando ao Senhor, buscando a Deus em oração. Foi assim que Abacuque fez. Mas a resposta do Senhor ao profeta Abacuque, no primeiro momento, o deixou ainda mais alarmado. Porque Deus disse que estava executando juízo sobre o seu povo, e ele estava usando um povo ímpio para praticar esse juízo. Meus irmãos, é tempo, então, de, como igreja do Senhor, nós elevarmos a nossa voz, é tempo de chorarmos diante do Senhor, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de nos arrependermos da nossa frieza espiritual, é tempo de nos arrependermos e chorarmos por causa da nossa falta de compromisso para com as coisas de Deus. As pessoas têm vivido, e mesmo os cristãos têm vivido como se Deus não existisse. Muitos têm vivido suas vidas num ritmo frenético. E é curioso isso também, o fato de termos que parar, o fato de muitas pessoas terem que ficar em casa, em home office. E alguns não sabem nem como agir diante desse tempo que estão tendo. A terra
precisa descansar. Porque nós vivemos num ritmo frenético e não nos lembramos das coisas de Deus. Então é tempo da igreja do Senhor se levantar em arrependimento, em oração, em jejum, em clamor, em favor do seu povo, em favor do país e em favor do mundo. Agora, quando o profeta Abacuque recebe essa resposta do Senhor, ele vai fazer uma outra oração, agora com um tom um pouquinho diferente. No verso 2, na parte B, ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como exercitar a fé em tempos de crise? Apelar para a misericórdia de Deus. Porque essa crise, embora possa ter sido manipulada pelos homens, a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens se tornarão inventores de males. Então, não é ser um teórico da conspiração, pelo menos imaginar da possibilidade de que esta pandemia possa ter sido causada pelo homem. Eles se tornarão inventores de males e as coisas tendem a se tornar piores. Mas eles não fizeram isso de maneira autônoma. As pessoas que são irresponsáveis, os líderes mundiais, que não deram os avisos em tempo para que houvesse prevenção, toda essa maldade, nada disso foi causado de maneira autônoma. O próprio Deus os move a isso, para punir as nações, mas também para disciplinar a sua igreja. O próprio Deus é quem causa estas coisas para chamar as nações ao arrependimento, para chamar a sua igreja ao arrependimento, a um compromisso com Ele. E se você acha que essa pandemia é grave, porque ela se manifestou de maneira mundial, global, lembre-se que isso é apenas uma ação de julgamento, assim como foi Sodoma e Gomorra, que por sinal foi localizada, não foi mundial. Essas ações de julgamento, como Jesus disse no sermão escatológico em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, epidemias, elas apontam para um momento em que Deus julgará esse mundo, em que Deus trará juízo a este mundo ímpio, que vive um ritmo frenético, sem jamais voltar-se para Deus. E isso atinge também a igreja do Senhor. Quando Deus derrama estas situações, Ele tem dois propósitos. Para com o seu povo, chamá-lo ao arrependimento. Quando você lê Apocalipse, lá nas 7 igrejas, a igreja de Éfeso, ele diz: arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Então, igreja do Senhor, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Crente, é tempo de levar as coisas do Senhor a sério. Você tem vivido uma vida como se você não fosse um cristão, como se você não conhecesse a Deus. As coisas de Deus não são prioridade na sua vida. Então, quando Deus causa estas coisas, eu nem digo permite, Ele causa estas coisas, Ele tem dois propósitos: para com o seu povo, trazê-lo ao arrependimento, assim como Ele fez com Judá e Jerusalém aqui. Ele está trazendo esse povo ao arrependimento. E Ele está mostrando que para aqueles ímpios, e aí o segundo propósito,
Ele está mostrando para que os ímpios haverá um dia em que ele executará a sua ira. E ele derramará a sua cólera sobre as nações ímpias, sobre as pessoas ímpias e sobre todos aqueles que não buscam a Deus. Então, como exercitar a fé em tempos de crise? Apela para a misericórdia de Deus. Olha para Deus em arrependimento e fé, assim como ele fez no deserto, lembra? Quando o povo pecou contra Deus, ele enviou serpentes abrasadoras, e para se livrar do veneno daquelas serpentes, era necessário olhar para uma serpente de bronze que foi construída por Moisés, olhar com fé. Aquilo apontava para Jesus, aquele que foi pendurado no madeiro. Perceba que, em muitas vezes, quando você olha para a história do povo de Deus, na saída do Egito, em direção à Terra Prometida, passaram-se 40 anos, e Deus enviou muitas pragas, e muitas pestes e pestilências. E muitos foram consumidos no deserto, porque foram desobedientes. Mas é necessário, então, irmãos, voltar-se para Deus em arrependimento e fé, baseado na misericórdia do Senhor. Por isso, então, o profeta, ele ora: aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que o profeta está querendo dizer é como foi descrito aqui na King James atualizada, que diz assim: realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos e também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua misericórdia. Deus está irado contra as nações. É necessário clamar a sua misericórdia. Quando o profeta diz: Senhor, faz de novo aquelas obras que tu fizeste no passado, ele está lembrando dos grandes livramentos de Deus. Deus livrou o seu povo em muitas situações. E aí ele vai descrever de uma maneira poética agora estas situações, do verso 3 ao verso 12. Ele vai dar uma descrição poética do que Deus já fez no passado, especialmente se referindo ao livramento do seu povo do Egito e a toda a travessia pelo deserto. Ele vai agora também lembrar que Deus, ainda que tenha usado aquela nação ímpia e pagã para disciplinar o seu povo, Deus vai disciplinar essa nação ímpia e pagã. Olha o que diz o verso 16. Ouvi-o, ou seja, eu te ouvi, Senhor, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos se me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Agora o profeta entendeu que Deus tem um plano, que as coisas não acontecem assim de maneira aleatória ou de maneira casual, não. Tudo o que acontece está dentro de um plano e um projeto de Deus. E ele diz agora: Senhor, eu ouvi o que tu disseste. Eu me estremeci. Mas eu sei que tu estás executando o teu plano. E eu ouvirei em silêncio. E devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Eu sei que tu vais punir estas nações. O ímpio não ficará impune. Às vezes nós temos essa sensação de que os ímpios, os poderosos desse mundo, aqueles que têm poder de movimentar os poderes desse mundo do ponto de vista econômico, estes que não temem a Deus, esses que
movem as coisas em direção contrária à vontade de Deus, Deus haverá de julgá-los e puni-los. Mas o profeta agora, ele não está preocupado com isso. Ele diz: eu ouvi, Senhor, e agora eu vou esperar em silêncio, porque eu sei que tu vais agir. Perceba que agora a oração dele não é mais aquela oração que até nos parece agressiva no início, quando ele diz: até quando, Senhor, tu olharás para esta situação e não agirás? Agora ele fala: eu entendi, Senhor, e eu vou ficar em silêncio. Abacuque saiu mais confiante em Deus depois da sua oração. Abacuque saiu mais confiante em Deus depois que ele falou com o Senhor. E depois que ele se humilhou diante do Senhor. E depois que ele se colocou em confiança à misericórdia de Deus. Assim como Jó, lembra? Quando aquela situação calamitosa veio sobre Jó, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus bens. Nós costumamos dizer que é necessário ter a paciência de Jó. E isso nos parece, às vezes, que Jó aguardou de maneira paciente essa situação que ele passou. Mas não foi bem assim. Embora Jó jamais tenha blasfemado contra Deus, ele, em muitas vezes, fez reclamações a Deus. Ele desejou morrer, ele desejou nem mesmo ter nascido. E depois Deus responde a Jó. E Deus começa humilhando a Jó. E Deus fala assim: Jó, onde estavas tu quando eu estabeleci os fundamentos do mundo? Eu sou Deus antes de você existir. Eu sou Deus antes das nações existirem. Eu sou Deus antes das calamidades existirem. Eu sou Deus antes do coronavírus existir. Portanto, não temos que entrar em desespero. E não temos que ficar amedrontados ou alarmados, mas confiantes no Senhor. Abacuque teve uma visão renovada dos atos salvadores de Deus e ele saiu encorajado diante dessa situação. Então, meus irmãos, partindo para o final, partindo para uma conclusão, diante disso, então, só resta ao profeta se colocar agora em total submissão à vontade de Deus. Agora ele vai declarar este seu belíssimo cântico de louvor, que deve ser um cântico que precisa estar nos nossos lábios em todo momento, especialmente nesses momentos de calamidade. O profeta diz, a partir do verso 17, acompanha aí: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, confiantemente. Que bênção poder ter esta visão do nosso Deus. E ele entende, ele percebe, ele fala: Senhor, eu sei que vai ser necessário esse período, porque Tu estás executando a Tua ira, a Tua justiça, o Teu juízo sobre a terra. E isso pode também nos afetar. E trazendo para os dias de hoje, é como se nós disséssemos: Senhor, ainda que essa situação incorra em diminuição do meu salário, ou mesmo na perda do meu emprego, Senhor, ainda que falte alimento nos supermercados, Senhor, ainda que eu fique doente, Senhor, ainda que eu perca entes queridos, olha que forte isso, ainda assim, eu confiarei no Senhor. Ainda assim, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e o meu cântico. Ele me faz andar
confiantemente. Percebe a diferença? A fé é em tempos de crise. É entender que Deus domina todas as coisas. E que essa pandemia não está fora do seu controle. Antes, é causada por Ele mesmo, para chamar a sua igreja ao arrependimento e para executar juízo sobre os ímpios. Diante da crise, você deve orar. Abacuque orou e ele teve uma resposta que ele não gostaria de ter tido. Ele teve uma resposta que ele não gostaria de ter ouvido, mas mesmo assim, ele se sentiu confortado no Senhor. No primeiro momento, ele se sentiu abalado. Mas depois ele percebeu que Deus estava conduzindo todas as coisas para a glória dele e para um fim que envolve o seu povo para o bem e não para o mal. Nós não sabemos, meus irmãos, o que Deus vai fazer com relação a esta pandemia. Nós não sabemos até quando vai durar. Eu, sinceramente, espero que terminasse hoje, que domingo que vem nós pudéssemos estar aqui com uma igreja cheia de irmãos, que pudéssemos nos abraçar. Como é difícil ficar sem abraçar os irmãos. O povo de Deus é assim, se cumprimenta, se abraça, beija. Quando a gente não consegue apertar a mão do irmão, parece que estamos tendo um ato de indiferença para aquele irmão. É esquisito, é difícil. Eu fico imaginando naquelas pessoas idosas, alguns talvez só recebem abraços na igreja. Talvez não recebem um abraço do filho em casa, ou do cônjuge. Mas eles vêm para a igreja, com a expectativa de que Deus fale com eles, mas também com a expectativa de receber um abraço. Nós não sabemos, meus irmãos, até quando vai durar isso, mas nós sabemos que nós poderemos contar com a misericórdia do Senhor. E nós podemos orar: Senhor, eu sei que Tu estás irado. Eu sei que Tu estás manifestando o Teu juízo sobre as nações. Mas, Senhor, na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Lembra-te da Tua igreja. Lembra-te do Teu povo. Ele tem o total domínio sobre esta pandemia e sobre as nações. Deus quer nos trazer para junto de si. E o profeta, meus irmãos, ele nos lembra aqui um aspecto em que Cristo, Jesus, deixou muito claro para nós. Ele diz em sua palavra que lá em João capítulo 16, verso 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu. Jesus, seu Filho, veio para ser aquele que sofreu por nós, recebeu em si a ira de Deus, para que você pudesse então ser livrado da ira vindoura. Você precisa ter Cristo Jesus como o teu substituto, para que no dia da ira, essa ira seja desviada de você e você esteja liberto entre aqueles que confiam no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que Tu estás fazendo. Sabemos que nada foge ao Teu controle, ao Teu domínio. E por isso, ó Deus, após ouvir esta mensagem do profeta Abacuque, a forma como ele via as situações e a forma como ele passou a ver depois que Tu o ensinaste, ó Deus. Assim também conosco, ó Pai. Mesmo que estejamos ou estivéssemos alarmados com toda a situação que está acontecendo e ela nos possam mesmo, ó Deus, trazer temor,
mas que nós possamos nos lembrar da tua misericórdia. Que na tua ira, ó Deus, tu te lembres da tua misericórdia, ó Deus, e mesmo que tu estejas disciplinando as nações, mesmo que tu estejas chamando a tua igreja ao arrependimento, ó Deus, que a tua igreja atenda este chamado e um compromisso maior contigo, ó Deus amado, mas que nós permaneçamos firmes no Senhor, como o profeta disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja rebanhos, ainda que o fruto da oliveira minta. No nosso contexto, ó Pai, ainda que esta pandemia continue, ainda que haja falta de alimentos, ainda que haja pessoas, ou nós mesmos, ó Pai, infectados, livra-nos, ó Pai, disso, rogamos, mas que se o Senhor, ó Pai, determinar estas coisas, que nós permaneçamos confiando no Senhor e esperando no Deus da nossa salvação. Obrigado por Cristo Jesus, que disse que nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir. Não sabemos o que ainda virá por aí, tu sabes, mas nós sabemos que nada disso poderá nos separar do teu amor. Glória ao teu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, os idosos, os enfermos, os debilitados, os profissionais de saúde, os líderes da tua casa e todo o teu povo, o nosso país, ó Pai, e lembra-te da tua misericórdia na tua ira. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, hoje e sempre. Amém.